Olá pessoal, tudo bom? Eu estou testando um headphone aqui, vamos ver se fica melhor o áudio. É o primeiro vídeo que eu estou gravando com ele, vamos ver. Então desculpa porque a tosse maldita continua sempre, ela é eterna. Eu vou comentar aqui, mas na verdade não vou comentar. Como seria isso? Eu vou comentar sobre o assunto que deu polêmica da tal da Renka, que deu muita loucura na internet. Então eu vou comentar o primeiro a loucura, tá? Agora sobre o assunto em si, É, eu vou deixar um link embaixo de um vídeo que explica exatamente o que aconteceu e o que está acontecendo. Lembrando que eu sempre quando eu recomendo link, eu coloco algum link e tudo mais, é link de pessoa que estudou o assunto, pessoa que conhece o assunto. Eu não vou colocar como referência link de pagodeiro, de apresentador de TV, de youtuber teen, de modelo, de jogador de futebol, de funkeiro, de apresentador, de nenhuma dessas porras. E aí eu começo a entrar na minha explicação. Primeiro eu vou comentar algumas frases. Vou citar algumas frases para vocês. Tem uma frase muito conhecida do Umberto Eco. Umberto Eco é filólogo, linguista e romancista também, italiano, falecido. Falecido ano passado, se eu não me engano. Se não foi ano passado, foi esse ano. Ele disse uma frase que ficou muito famosa, fez muita polêmica, que ele disse que a internet e as redes sociais deram voz aos idiotas. Essa frase é verdadeira? Vamos analisar. Claro que uma análise rápida, né? Bom, se você considerar que antes do advento da internet e das redes sociais, para você emitir uma opinião, você tinha que aparecer na TV, no rádio, ou então escrever um artigo num jornal, numa revista, alguma coisa do tipo, publicar um livro. Eram as maneiras de você se manifestar. Evidentemente que se você não era do meio, se você não era um participante desse meio da comunicação, você dificilmente conseguiria se expressar ou ser ouvido ou qualquer coisa do tipo. Claro. Então, com a chegada da internet e principalmente eu vou falar especificamente do YouTube, assim, qualquer pessoa tem um computador com uma webcam ou então um celular com uma webcam, senta na frente do celular, liga a câmera e fala. E publica de graça na internet, no YouTube ou no Vimeo ou qualquer outra plataforma. Então, ela democratizou. Pessoas que não tinham acesso a falar nesses veículos, a falar, escrever, comentar nesses veículos, puderam criar seus próprios canais e falar a respeito disso. Isso é muito bom. Eu estou usando exatamente essa ferramenta. Eu estou usando a ferramenta do YouTube, que é gratuita, sentado na frente de um notebook com uma câmera ligada para falar para vocês. Obviamente que se não houvesse internet, não houvesse YouTube, eu não poderia fazer isso. Eu não sou famoso o suficiente para falar na TV, nem tampouco no rádio. Então, assim como eu, muitos outros fazem um trabalho muito interessante no YouTube. Então, ele abriu realmente a internet e as redes sociais. No caso, eu estou falando especificamente do YouTube, que nem é uma rede social, mas estou incluindo no pacote. Elas realmente abriram a porta para muita gente falar, gente que não tinha voz. Agora, por outro lado, a frase do Humberto Eco está certa. Se você for procurar a grande maioria das pessoas que falam no YouTube, falam bobagem. Então, se você procurar os canais que têm milhões de seguidores, assim, canais que fazem assim, falam de fofoca, falam de futebol, falam de polêmica, porque a atriz casada com o ator X deu pro apresentador Y e tal, teve barraco na festança não sei de quem. Vamos falar agora do não sei do quem, porque o pagodeiro não sei quem pegou não sei quem, essas merdas. Ou então vídeos de dicas de games para molecada, não tenho nada contra isso. E aqueles youtubers teens, aqueles caras absolutamente idiotas que muitos começaram
há algum tempo. E assim, eles cresceram no YouTube falando bobagem, falando besteira, fazendo palhaçada, pulando de cabeça para baixo, essas bobagens todas. E aí depois chega um certo momento que eles resolvem falar sobre bobagem, resolvem falar sobre um tema sério, sobre o qual que eles não têm a menor ideia. Então, a frase do Humberto Eco não deixa de ter a sua razão. Aí eu vou para a segunda frase. A segunda frase é do Nelson Rodrigues, que eu considero um escritor um pouco melhor que Humberto Eco. Embora a grande obra do Humberto Eco, ele tem mais de 50 livros, é na parte de não ficção, na parte de filologia, estudos medievais e tudo mais. E na parte de romance ele tem praticamente, acho que oito romances só. E eu tenho quase todos. Acho que eu só não tenho o número zero, que foi o último. O resto eu tenho todos. Agora, o Nelson Rodrigues eu acho um pouco mais competente, assim, como ficcionista. Claro que no teatro, né? Mas ele tem crônicas também, tem contos, tem outras coisas. Ele disse uma frase seguinte: os idiotas vão dominar o mundo, mas não porque eles são mais espertos, é porque eles são muitos. Vocês reparem que uma frase casa com a outra e eles não combinaram. Ou seja, como os idiotas são muitos, vamos traduzir o que ele quis dizer com idiotas. Ele quis dizer todos aqueles que opinam bobagem, que falam sem saber. Assim, apareceu uma notícia tal, preciso falar. Sou contra ou sou a favor? Sou contra ou sou a favor? O que eu acho disso? O que eu acho daquilo? Então, assim, você estudou o que sobre isso? O que você sabe sobre o tema? Você foi verificar a notícia? Você leu as notícias? Você assistiu algum vídeo de alguém falando sobre isso? De alguém sério? Não de youtuber team. Não. Mas eu tenho que ser contra ou a favor. Eu tenho que ser contra ou a favor. É isso. Então preciso falar. Eu preciso ser contra ou a favor. O que eu sou? Contra ou a favor? Então é isso. Esses são os idiotas. Dos quais. Mas são os idiotas aos quais o Nelson Rodrigues se referia. Agora eu vou para uma terceira frase que é mais polêmica. É uma frase do Olavo de Carvalho que muita gente não gosta. Na verdade, não é só uma frase, é mais um pensamento. Ele diz várias vezes. Na verdade, vou comentar duas coisas que ele falou. Deixa eu só tomar um negócio aqui para ver se melhora a garganta. Ele disse o seguinte: as pessoas que mais opinam na internet, seja do assunto que for, são as pessoas que menos têm bagagem para esse tipo de coisa. Eu assisti um vídeo, que é exatamente o link que eu vou deixar embaixo, que assim, eu não sabia nada sobre essa renca, hein? Não sabia nada. Eu não acompanho esses jornais, grande imprensa, essas coisas, e eu fiquei um tempo afastado aí. Então, eu fiquei sabendo, assistindo esse vídeo, que quem detonou toda essa polêmica foi quem? A Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen. É aquela história, o Brasil, os assuntos importantes do Brasil, quando você chama para conversar, quem que está no debate público para comentar os assuntos importantes do Brasil? É modelo, é jogador de futebol, é pagodeiro, é funkeiro, é apresentador de TV, é jogador de MMA, lutador de MMA. É só merdas. É celebridade, aquelas pessoas que têm 50 milhões de seguidores que nunca fizeram porra nenhuma na vida, nunca pegaram um livro. Aí vai lá a imprensa. O que você acha da questão da Amazônia? O que você acha da questão do petróleo? O que você acha da política? Aí vai lá o Zé Mané falar aquela merda que ele aprendeu mal e porcamente ali quando ele estava com 15 anos na escola. E essa merda é o que vai para as redes. É o que bomba, porque essas pessoas têm milhões de seguidores. Ah, mas a Gisele Bündchen tem 730 bilhões de seguidores. Ela falou que vão vender a Amazônia, que vão acabar com a Amazônia. Oh, a Gisele Bündchen falou. Ah, então eu tenho que repetir isso aqui, eu tenho que retweetar, compartilhar, falar, criar vídeo. Porque ela, obviamente, que ela não vai falar bobagem. Ela é uma especialista no assunto. Ela tem PhD. Ela tem pós-doutorado em assuntos
de Amazônia. É isso? Não, não é. Ela é só mais uma idiota que com 12, 13 anos provavelmente parou de estudar, viajou o mundo inteiro para ser modelo, não tenho nada contra modelo. Agora, nunca estudou porra nenhuma na vida. Aí ela tem lá 200 milhões de seguidores, ela resolve dar palpite, são uma merda que ela não sabe. Aí um monte de seguidores mais idiotas ainda do que ela compartilhando, replicando essa informação, replicando essa informação. Não tem como dar certo. Então, e a última parte do que o Olavo fala, que é razão total, hein? Veja bem, vou falar bem pausadamente. Qualquer pessoa tem o direito a opinar sobre tudo, né? Tem aquela frase que normalmente se atribui ao Voltaire. Olha, já estou falando mais uma frase. Normalmente se atribui ao Voltaire, mas ele não disse. Foi a frase de uma biógrafa que escreveu num livro sobre o pensamento dele. Que é aquela frase: eu discordo totalmente do que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. Enfim, essa é a frase do Voltaire. Aí o Olavo pega esse pedaço de frase e fala: ok, agora tem o seguinte: todo mundo tem direito de opinar qualquer coisa. Só que o direito de você ser ouvido é proporcionalmente correspondente ao tempo que você estudou o assunto. Você quer opinar sobre a Renca, sobre a Amazônia, sobre o que está acontecendo lá? Quantos livros você leu sobre o assunto? Quanto tempo você despendeu da sua vida lendo, assistindo vídeos, estudando o assunto? Quanto tempo você fez isso? 2 minutos? Você leu lá um Twitter, uma postagem no Facebook de alguma celebridade e falou: ah, é isso aqui mesmo, vou pegar isso aqui, vou fazer um vídeo e vou falar isso aqui. É isso? Você levou 2 minutos? Bom, então eu vou perder 2 minutos ouvindo o que você tem a dizer, porque você não tem mais nada além disso para dizer. Eu já disse aqui nos meus vídeos, eu não vou fazer um vídeo sobre um assunto que eu não domino, sobre um assunto que eu não sei, sobre um assunto que eu não estudei, porque isso é passar vergonha. Quer dizer, isso para quem tem senso de vergonha. A maioria dessas pessoas que eu tô falando não tem senso de vergonha. Elas acham que pode opinar sobre qualquer coisa, sem precisar estudar absolutamente nada. É isso. Agora, sobre o tema da Renca, é só bobagem que apareceu. Depois, você quer saber se um assunto tem uma relevância ou não tem uma relevância? Quando começa a virar esse festival, todo mundo se manifesta contra o cacete 4, todo mundo um cacete. Todo mundo das celebridades, dos frufruzinhos que comentam sobre tudo na internet. Gente séria não. Gente séria não fala bobagem na internet. Então, dá uma olhada em quais são os grupos, quais são as pessoas, as celebridades brasileiras, os artistas, os músicos, os frufruzinhos, os apresentadores, cacete A4, quem está gritando mais por conta dessa questão. Aí tá, então se eles estão gritando, sinal que tem razão, que tem mais gente a favor, quer dizer, contra o projeto, contra o que o Temer tentou fazer do que contra, tá certo? Bom, se tem mais gente se manifestando a favor, eu estou dizendo, absolutamente com nenhuma propriedade ou nenhum conhecimento de causa, então significa que deve ser correto, tá certo? Bom, essas mesmas pessoas, se você for pegar, verifica essas mesmas pessoas que estão se manifestando contra esse projeto são as pessoas que no dia anterior estavam se manifestando a favor do Lula. Viva Lula! Lula, pai Lula, nosso herói. Pai Lula, condenado, nosso herói. Bom, então se eles têm razão em relação a uma coisa, devem ter razão em relação a outra. Tá certo? Porque você tá pegando uma opinião de ninguém. É isso. Então, isso é um problema. Não é um problema só brasileiro, isso é um problema mundial. Que é causado exatamente por conta das redes sociais. Hoje todo mundo, qualquer Zé das Couves, tem uma conta no Twitter, tem uma conta no Facebook, tem uma conta no Instagram, sei lá, no diabo que for. E se você é famoso, se você é celebridade, você vai arregimentar ali milhões de seguidores. Então, assim, você pode falar merda à vontade.
E você não vai ser contestado no seu perfil. Porque se alguém contestar, se alguém que tiver propriedade contestar no seu perfil, vai ser atacado, vai ser massacrado pela aqueles idiotas que seguem cegamente essas pessoas. Como você tá dizendo que o meu ídolo falou besteira? Como pode ser? É isso. É isso. Então, infelizmente, felizmente existem essas ferramentas de internet, de rede social, mas infelizmente nós temos uma população, e agora principalmente no Brasil, que ela tem muita voracidade em querer comentar. Preciso comentar, preciso falar, preciso dar minha opinião sobre tudo, tudo. Ah, soltou uma bomba ontem, eu tenho que dar minha opinião hoje sobre o que aconteceu, quem está certo, quem está errado. Tenho que falar hoje. Não posso deixar de falar. O que você sabe sobre isso? Porra nenhuma, mas eu tenho que falar. Então eu tenho que escolher um lado. Eu sou do lado de cá ou do lado de lá. É tudo bipolar. Um tá certo, o outro tá errado. É isso. E, de novo, infelizmente, a porra da nossa imprensa, em vez de dar voz a pessoas que estudaram o tema, dão voz a quem? As celebridades, os famosinhos. Ah, lá no jornal, a atriz falou não sei o que, o pagodeiro falou não sei o que, o jogador de futebol falou não sei o que. Então essas são as opiniões que vão para a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas ainda não tem rede social. A rede social é uma coisa um tanto restrito. Se você pegar nos rincões do Brasil aí, o povo não lê o que acontece na internet, no YouTube, cacete a quatro. Vê o que sai no Jornal Nacional da Globo. Então aparece lá aquele cara de morto-vivo lá. Gisele Bündchen falou não sei o que contra a Amazônia. Oh, pronto. Comoção nacional. Estão vendendo a Amazônia. Por que estão vendendo a Amazônia? Me dá os fatos. Ah, porque a Gisele falou que estão vendendo a Amazônia. Porra. Ela é prêmio Nobel de ecologia. É isso. Essa é a merda que nós vivemos. Então, as redes sociais e a internet realmente deram voz aos idiotas. E deram voz também a quem não é idiota. Mas, como dizia o sábio Nelson Rodrigues, os idiotas acabam vencendo. Pelo menos no discurso público, eles acabam vencendo porque são maioria. Você procura na internet, se tiver 3 especialistas que comentam esse assunto, como o vídeo que eu vou deixar aqui, é muito. Agora você vai achar 7 bilhões de youtubers falando sobre o assunto. Sou contra ou sou a favor? Por quê? Não sei. Porque eu tenho que ser contra ou a favor e é isso. Então, é isso. O que mais dizer, né? Assim, só lamentar, né? Só lamentar. Então, como eu não sou especialista sobre o assunto, mas já adianto a vocês que não tem porra nenhuma a ver com vender a Amazônia, e a tal da renca não é nem reserva ambiental, é uma reserva mineral, que tem algumas reservas, tem parece que 2 reservas indígenas dentro dela, ocupando uma parte dela. E tá na imprensa toda, reserva indígena, estão querendo acabar com os índios, acabar com a Amazônia, vender a Amazônia. É isso aí. Esse é o Brasil. Fique ou vá. Alguém disse também, hoje eu estou usando muitas frases, mas essa aqui eu não sei quem foi que disse. Que o Brasil tem 2 saídas. Na verdade tem mais de 2 saídas, né? Mas ele citou 2 saídas. É o aeroporto do Galeão no Rio e o aeroporto de Congonhas em São Paulo, que são os 2 aeroportos internacionais. É claro que a gente tem mais uma dezena aí de aeroportos internacionais espalhados pelo Brasil, mas a frase foi essa. É isso, porque com o nível cultural do brasileiro despencando a cada dia e a quantidade e cada dia sobe a quantidade de gente só falando bobagem na internet, assim, não pode melhorar. É por assim, de novo vou ter que chamar o Nelson Rodrigues. Os idiotas vão ganhar pela quantidade de idiotas que falam as bobagens e pela quantidade ainda maior dos que absorvem isso. Porque o brasileiro tem uma baixa cultura, baixíssima cultura, a maioria do brasileiro não abre um livro depois que sai do colégio ou da faculdade, ou assim, finalizou seus estudos, nunca mais ele abre um livro. E se ele abrir, vai ser um livro de autoajuda, vai ser um livro do Harry Potter,
Paulo Coelho, um livro aí da moda qualquer que esteja bombando aí. É isso. E aí temos esse Brasil que nós merecemos. Quer dizer, nem todos merecem, né? Mas é o, é o preço que se paga pela democracia. A democracia é o poder da maioria. Então, se a maioria é ignorante, quem não é ignorante senta e chora, ou chora em pé mesmo. Enfim, tá bom? Tá na descrição do vídeo, do vídeo o link que fala sobre esse assunto, que ele, o professor que está falando sobre isso, ele falou 1h20. Assim, eu não vou repetir o que ele falou, porque seria assim, copy-paste, né? Então é mais fácil vocês irem direto na fonte e assistirem, e aí vocês vão saber o que é esse assunto, de uma fonte realmente que estudou o assunto, não da atriz, da modelo, do pagodeiro, do padeiro da esquina, do influenciador digital. Tá bom? É isso aí. Uma saudação e até a próxima.